sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Leandro Barros e venho mais uma vez trazer uma revelação poderosíssima da parte do Senhor. Tenho para mim que foi uma das revelações mais claras que Deus me deu. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que estão chegando agora, estão vendo os vídeos pela primeira vez, que não se inscreveram ainda, os que já são inscritos, possam ativar o sininho das notificações para saberem quando eu postarei uma nova mensagem. Deixe também o seu like para que o YouTube continue priorizando. O canal vem crescendo de forma muito rápida. Em menos de 3 meses foram 20 mil assinantes. E tudo isso porque o nome do Senhor tem sido glorificado. Bem, irmãos, como vocês sabem, na mensagem passada eu disse que o meu computador ele estava no conserto. Ontem eu tive o diagnóstico, ele pifou de vez, não serve mais para nada. Mas hoje o Senhor já me abençoou com um computador novo e com a capacidade mais que o dobro do que o anterior. Ou seja, eu creio que Deus ele vem prosperando para que cada vez as mensagens possam chegar de forma mais clara para os irmãos. Bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, pois eu estou bem, estou melhorando a cada dia. A mensagem que eu trago hoje ajudará muito dos irmãos a se libertarem do sofrimento causado pelo repúdio e distanciamento do esposo ou da esposa. Vamos entender o porquê a dor não passa e a mente não consegue desligar das circunstâncias. Por que isso acontece? Por que eu não consigo me livrar dos pensamentos? Tudo isso vamos aprender hoje na Palavra de Deus. E garanto com 100% de certeza que os que crerem e praticarem os ensinamentos que lhes serão passados através da revelação que Deus me deu em Sua Palavra, poderão finalmente descansar em meio a tanta luta. Vamos aprender através da vida de Ló, sobrinho de Abraão, que Deus não está satisfeito com o nosso sofrimento, com o lugar onde nos encontramos hoje, pois é justamente este lugar a causa de tanta tribulação. O tema da mensagem que trago hoje, eu coloquei: quem olha para trás volta sempre ao início. Muitos dos irmãos não conseguem avançar, estão há meses no sofrimento, alguns até anos, e continuam no mesmo sofrimento, ou às vezes até pior do que quando tudo começou. Não adianta orações, não adianta jejuns intermináveis, busca na madrugada, ir aos cultos frequentemente, receber palavras abençoadas, palavras essas que são para libertar, mas na verdade só trazem um alívio momentâneo, muitas vezes somente enquanto estamos dentro do templo, quando estamos ouvindo o culto, mas quando se volta para casa a tristeza está ali e não vai embora, não foi embora, e o desespero volta com mais força. Peço para que os irmãos prestem bastante atenção nesta palavra, que ela vai te ajudar de uma vez por todas a se libertar desta cadeia espiritual, ou pelo menos lhe mostrar a direção que te leva ao tão falado descansar no Senhor. Você quer de uma vez aprender a descansar no Senhor?
sair do lugar onde não tem como Deus te alcançar para te abençoar. A revelação que Deus deu para mim, e creio que também vai ajudar muitos irmãos, estão em duas passagens. A primeira que estaremos lendo está no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de 1 a 26. Não estarei lendo todos os versículos, por isso eu peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse: Por favor, senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que iríamos fazer com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens os pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. E ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Agora vamos para o segundo texto, que nós também estaremos lendo. O texto se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo de 13 a 16, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar.
E se em alguma... Perdão, irmãos. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aí, meus irmãos. Por isso que é ruim você ler, né, em tempo real. Se eu tivesse com o computador, com certeza essa falha eu teria editado e a mensagem sairia bem mais limpa. Mas vamos lá. Bem, meus irmãos, creio que só pelos textos já dá para se ter uma noção do que Deus quer nos falar. O tema da mensagem foi tirada de uma expressão que é mais ou menos assim: não olhe para trás, pois quem olha volta ao lugar que começou. Olhar para trás é positivo quando você busca algum aprendizado com o que ficou no passado. Mas quando se volta ao passado para relembrar coisas que já não existem mais, isto é como um câncer na alma. A palavra em Filipenses nos alerta acerca de ficarmos presos no passado. Ela diz, no versículo 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, para avançar é necessário deixar para trás o que te prende ao passado. O sofrimento nos faz acumular muitas lembranças que são prejudiciais à nossa caminhada com Cristo e principalmente no vale. Essas lembranças que não servem mais para nada, só para te prender no passado e te trazer dor, passado esse que não existe mais, só existe dentro de você, e que quando você não liberar isso de seus pensamentos, enquanto não se libertar de todo tipo de lembrança que remete ao nós, pois ainda continua pensando em nós no passado, por causa dos momentos, situações que viveram, enquanto o nós era uma unidade, hoje o nós existe ainda, só que no momento separados. Mas você ainda pensa como um só, e não como um somente, que é a sua realidade atual. O problema não é pensar em vocês dois, ainda como um nós único. O problema é pensar no nós, mas vivendo só para um. Aí está o erro. Aí está a razão porque o sofrimento não cessa. Ou fica bem um tempo e depois volta tudo novamente e volta pior. Enquanto estiver fantasiando os momentos bons que viveu no passado, enquanto gostar deles, vai ficar voltando ao início do sofrimento sempre. E por não largar as velhas lembranças, que hoje só servem para te fazer lamentar e sofrer, isso vai te prender no que é velho, quando Deus, Ele quer fazer tudo novo. Mas, irmão Leandro, por que eu não consigo parar de pensar no que eu vivi? Talvez medo, meus irmãos. Medo de não ter mais o que tinha. É que faça você ficar preso nas lembranças do passado. Mas tenha confiança, Deus lhe dará novas e muito melhores lembranças para se ter. Versos 13 diz: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Antes de entrar em como fazer para se deixar as coisas passadas para trás, meus irmãos, é importante saber que Deus não anda indiferente ao nosso clamor acerca da posição que nos encontramos hoje. Vemos os anjos deixando claro a Ló que Deus o estava ouvindo a necessidade dele, de ser liberto por Deus, da condição em que se encontrava.
Vejo que Deus ouve com tanta atenção que ressaltou que não só ouvia o clamor, mas que também notou que Ló o intensificara. Então, meus irmãos, tire essa ideia de que Deus não está ouvindo todas as suas orações e que Ele está indiferente ao seu sofrimento, porque isso não é verdade. Deus, Ele tem o tempo dele em nos atender e Ele o fará no momento exato, e por isso tudo o que Ele faz é perfeito, pois não age por ansiedade. O versículo 1 prova isso, vejam. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Meus irmãos, Deus envia os anjos para tirarem Ló da sua aflição. E notem que Ló estava no portão da cidade, ou seja, Ló já estava esperando o agir de Deus. Senão, ele estaria em casa, ou seja, dentro da cidade, onde era o centro de todo o seu problema. Como Ló, após o clamor, devemos esperar a resposta de Deus. Mas ao invés disso, oramos e continuamos no centro do nosso problema. E isso atrapalha o agir de Deus em nós. Então, ao colocar todas as suas aflições diante de Deus, saiba que Ele ouve. Mas você precisa estar na posição para receber. Ficar no aguardo à providência de Deus. Ló fez isso, e ela veio em forma de anjo, pois com este gesto Ló demonstrou fé de que Deus em algum momento o responderia. A certeza de Ló que Deus responderia e viria em seu socorro foi tão grande que de longe ele reconheceu que Deus o atendera. Veja o final dos versos 1. Quando Ló viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. O problema, meus irmãos, é que às vezes estamos orando a Deus esperando que a atitude venha de pessoas. Você ora e vai para o Facebook especular para ver se algo mudou. Ou manda aquela mensagem como quem não quer nada para ver se recebe de volta uma resposta receptiva. E é por conta disso que se frustra e sofre. Pois quando oramos, devemos esperar Deus agir. E quando isso acontece, Ele manda o socorro quando você menos esperar. Quando nem estiver pensando nisso, algo acontece ao seu favor. Ló estava esperando Deus vir, tanto que ao ver de longe o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra. Mas, irmã Leandro, Ló não estava esperando a ajuda de homens, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Meus irmãos, esqueceram quem era o tio dele? Ninguém menos do que Abraão. E Abraão estava bem ali próximo. Vejam, em Gênesis 19, 28. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Abraão avistava onde seu sobrinho estava, meus irmãos. Isso mostra também que Deus, às vezes, não permite que pessoas próximas a nós venham nos ajudar, justamente porque Ele quer que dependamos somente dEle. Duvido se você tivesse um tio como Abraão, se você na aflição não correria logo até ele. Mas Ló preferiu recorrer a quem é maior que Abraão. Irmão, quem dera conseguíssemos ser como Ló, que tinha o Senhor como suficiente para livrá-lo. Bem, espero que depois desta revelação, onde o Espírito Santo nos mostra toda a sua atenção para o nosso clamor, ainda mais quando este clamor se intensifica, que os irmãos não se deixem mais abater com o pensamento de que Deus não os está ouvindo, pois após esta revelação, vemos que sim, Ele ouve. O problema é a nossa falta de posicionamento, ou seja, fé, depois que entregamos nosso problema a Ele, que nos faz duvidar. Os versículos 2 a 3 mostram o temor de Ló, o cuidado que ele tem para agradar ao Senhor, mesmo
no meio da tempestade, devemos continuar honrando ao Senhor com nossas atitudes, pois isso mostra fidelidade e obediência, independente das circunstâncias. Deus, Ele sabe que o lugar onde estamos não é um lugar agradável, é um lugar onde não foi feito para os seus filhos. Infelizmente, esta situação que vivemos em nosso casamento pode nos fazer cair em pecado, pois longe de nossos cônjuges estamos acessíveis a terceiros, e mesmo em santidade somos tentados a ceder à carne. Vejam o verso 5. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens, ou seja, os anjos, que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Meus irmãos, o mundo não respeita a sua posição de santidade, sua separação ao Senhor. Vejam, os homens foram tentar os anjos, queriam ter relações sexuais com eles. Na verdade, isso foi a tentativa do diabo para impedir o agir de Deus na vida de Ló. E da mesma forma, acontece conosco. Basta estarmos focados em fazer a vontade do Senhor, que Satanás prontamente inicia suas estratégias para nos fazer parar. Cuidado ao abrir uma oportunidade para conversar com aquele rapaz ou moça que está lhe dando uma atenção diferente, que anda curtindo as suas fotos nas redes sociais de forma discreta, que talvez já tenha pedido seu contato para conversar somente. Ei, lembrem que quem estava na casa de Ló eram anjos enviados pelo próprio Senhor, e os homens foram lá para tentar fazê-los cair. E os anjos prontamente usaram de sua santidade e cortaram o mal pela raiz. Notem que eles não ousaram abrir a porta e sair para enfrentar os pervertidos. Pelo contrário, eles puxaram Ló para dentro e lá de dentro resolveram a situação. Muitas vezes, como Ló, nós queremos combater o pecado com o nosso próprio entendimento. Lembre que a solução que Ló achou foi entregar as suas filhas virgens para solucionar o problema. E é exatamente isso que vocês tentam fazer quando dão o telefone para conversar com outro homem, outra mulher, que lá no fundo você sabe que vai dar em sacanagem mesmo, usando a linguagem simples e clara. Dá a brecha para conversar pelo telefone, que você receberá o convite para abrir a porta do teu quarto. E digo com conhecimento de causa, que vai ceder sem querer. Ló estava com a solução em sua casa e resolveu agir do seu próprio jeito, querendo entregar as suas filhas para serem abusadas. Mas graças a Deus, e por Ele estar por perto, Ele sempre vai corrigir a nossa forma errada de agir e vai nos tirar do meio do pecado, como fez com Ló. Precisamos parar de querer resolver as coisas do nosso jeito e deixar Deus agir, pois Ele não quer somente pedir de pecarmos, como de início fez com Ló. Ele está trabalhando para nos tirar de Gomorra também, ou seja, de perto do que nos faz pecar. Porque não adianta nada tentar resistir o pecado, mas estando ainda ao lado do que te faz pecar. Vamos ver o versos 11, que diz: e feriram de cegueira o que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Meus irmãos, é bom deixar quem te procura te conhecer a si mesmo, cego a teu respeito, sem conhecer nada, pois isso com certeza não irá acabar bem. Conversar com outra pessoa vai te dar uma falsa sensação de que o sofrimento que você passa acabou. Mas acredite, as consequências que isso vai gerar vão te prejudicar tanto que garanto que o sofrimento que você passa agora é nada comparado ao que passará colhendo os frutos desse descuido.
Imagina se esses homens conseguissem o que queriam com os anjos. Os versos 12 e 13 diz: Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, façam-o sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Meus irmãos, assim como a salvação da família de Ló só foi possível por causa do clamor e obediência que ele tinha a Deus, assim também será com a sua família. Por isso Deus escolheu você, porque quem não tem compromisso com Deus pensa somente em si e abandona a família para viver as suas aventuras e individualismo. Pois quem desiste da família só está pensando em si mesmo. Não pensa no outro de forma alguma. Não pratica o amar ao próximo como a si mesmo. Pratica o amar a si mesmo acima dos outros. E isso é diabólico. É satânico mesmo. É o diabo agindo nestas pessoas. Pois Deus sempre vai ir pelo caminho da restauração. Agora, vamos falar o que devemos fazer para nos livrar de uma vez por todas do sofrimento e entrarmos no descanso do Senhor. Penso eu ser o último estágio antes de Deus se revelar ao seu cônjuge para o trazer de volta a consciência do matrimônio que ele perdeu quando saiu de casa. Creio ser nesse estágio que as escamas dos olhos deles começam a cair ou caem de uma vez. Agora, mais do que nunca, não se distraia, meus irmãos, pois Deus revelou exatamente o caminho que devemos tomar para entrarmos em sua presença e assim acontecer a restauração. Nós vamos ler os versos 17, 23 e o 26, que dizem: E havendo-os levado para fora, um deles disse, ou seja, o anjo, Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Meus irmãos, a ordem foi correr para sair com vida, e não olhar para trás para ver o que Deus destruiu. Vou repetir, e quero que os irmãos atentem bem para estas duas ordens, pois não as praticar pode te manter mais tempo em Gomorra, ou seja, o lugar onde Deus não quer que você permaneça. Também conhecido, como eu chamo, de vale, ou o nome mais usado, que é deserto. Mas Deus não nos quer aqui. Ele quer nos levar para Zoar. Vamos ver o verso 23, que diz assim: O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Meus irmãos, notem que Zoar é lugar de renascimento, de luz. É o lugar onde Deus te quer para te abençoar. Ou seja, Zoar simboliza o seu retorno à presença do Senhor. Significa que Deus completou a primeira fase e a mais importante da restauração, que é o seu novo relacionamento com Ele, com o Deus Pai. Um relacionamento mais profundo, tratado no vale através do sofrimento. Antes, vocês o obedeciam por ouvir que deveriam obedecer. Agora, depois das experiências alcançadas através do sofrimento, vocês o obedecem por o conhecer mais intimamente. Desde da sua conversão, Zoar já estava à sua espera. E agora, finalmente, este dia está chegando, pois só depende de você chegar logo em Zoar,
pois só depois que você chegar que Deus vai destruir todas as obras que o diabo fez em sua vida e casamento. Eu me encho de gozo por esta revelação que Deus me deu, meus irmãos. E eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos. Deus já veio te resgatar de Gomorra, ou seja, deste lugar ruim que vocês se encontram. E o que Ele mais quer agora é que vocês parem de olhar para o que passou e sigam para Zoar. O verso 17 diz: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Meus irmãos, eu não preciso nem falar mais nada, né? De tão claro que tá. Corram para sair daí, meus irmãos. Abandone toda a lembrança boa ou ruim que você ainda tem do seu relacionamento que acabou. Sabe aquela lembrança de quando tudo estava bem, que seu cônjuge estava ao seu lado e que você se encontrava satisfeito com o que tinha? Não pense mais nela, pois ela te fez e faz voltar ao início do sofrimento sempre que você se recorda disso. E aquela decepção que fica martelando na tua mente assim: como ele ou ela pôde fazer isso comigo? Eu me dediquei tanto. Eu o ajudei a levantar e agora recebo isso como gratidão. Meus irmãos, não pensem mais assim, pois isso te faz voltar ao sofrimento lá no início, sempre que você também se recorda disso. Você se pergunta: como pode ele ou ela não esquentar mais em saber como estão nossos filhos? Não entra em contato nem para saber como eles vão. Esqueçam esses pensamentos, meus irmãos, pois isso cria expectativas que te fazem sofrer e te faz voltar ao sofrimento lá do início, sempre que você se questiona por causa disso. E aquele pensamento que você fica se culpando porque caiu com outra pessoa, por não resistir à tentação, mesmo depois de pedir perdão e Deus lhe perdoar. Tire de seu pensamento que não tem jeito mais para o seu caso. Deus te manda hoje um profeta para dizer para você não pensar mais nisso, pois hoje Ele te pega pelo braço e te liberta deste pecado que para você era impossível de se libertar. Tenha fé e receba a libertação. Pense em Zoar, esqueça Gomorra, o lugar do pecado, pois pensar nela é o que te faz enfraquecer e te faz voltar ao sofrimento do início, sempre que você também pensa nisso. Corra para esquecer todo pensamento ruim que te prenda ao rompimento. Abandone toda a lembrança boa ou ruim de seu relacionamento que acabou. Só depende de você chegar em Zoar. E assim que você chegar lá, Deus vai destruir as obras do diabo em sua vida. Como a palavra diz. Veja, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, não pare em toda a campina. Agora é hora de largar tudo que passou, meus irmãos. Suas orações agora devem ser para o que está por vir, e não pelo que foi destruído. Pode ver que toda vez que tem lembrança do que aconteceu, ou da perda que teve, ou da saudade que sente, você sofre. Pode estar tudo bem, pode estar tudo tranquilo, que quando você se lembra do que passou, o sofrimento é instantâneo. Volta com mais força e te faz parar novamente. Vamos ler os versos 26 que diz: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Meus irmãos, foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela estava a caminho de Zoar também, mas as lembranças de Gomorra fizeram uma estátua de sal. Enquanto Ló e suas filhas não queriam mais saber de Gomorra e se empenharam em não olhar para trás, pois creio que elas e ele até podem ter tido vontade de olhar. Afinal, os seus homens e os seus genros ficaram em Gomorra, mas eles preferiram pensar em chegar logo em Zoar, para não mais sofrerem em Gomorra. Irmãos, a revelação é bem clara. O fim do vale é Zoar. E Zoar
é o limite entre o vale e a restauração completa. Pois sem as lembranças do passado, se abre um espaço para que Deus haja na tua vida. Esse espaço é o que Ele precisa para terminar logo com esse distanciamento entre você e o seu cônjuge, que deveria ter acabado há muito tempo. Mas por conta das lembranças que voltam e te levam ao início, você ficou parado ou parada no mesmo lugar. E sempre ao olhar para trás, retrocedia ao início. Bem, por aqui termino de compartilhar a palavra que Deus me deu e que já está me trazendo bênçãos, pois escamas acerca do meu comportamento estão caindo. Deixar as lembranças do passado abandonada é o melhor a se fazer, pois como Deus vai te dar coisas novas se as suas mãos estão cheias de coisas velhas e quebradas. Esvazie-se do mal, e quando falo mal, fala até do momento bom que você viveu com seu cônjuge antes da separação. Essas lembranças boas só servem hoje para te paralisar também. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu sobre olhar para o que Deus vai fazer no futuro. Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 16 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Viram o que o apóstolo disse? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Foi isso que ele disse. Então, não alcançamos ainda, mas depois desta palavra, só nos resta esquecer das coisas que ficaram para trás e sonhar com as coisas adiante. O prêmio principal a ser alcançado é Zoar, ou seja, a presença de Deus. Só pensa assim quem já está maduro na fé, quem já foi restaurado dentro do vale. Quem já chegou a este nível pode começar a agradecer. Não importa se nada mudou ainda. Não importa se seu cônjuge não deu sinal de vida. Agradeçam. Agradeçam, meus irmãos. O povo do Egito rodou por ingratidão. E por isso, Deus não deu a eles o que eles queriam. Então, não perca tempo reclamando. Agradeça. A partir de hoje, agradeça por ter chegado até aqui. Mal ou bem, você ainda está na presença do Senhor. Fraco ou cansado, você continua lutando. E isso é um sinal claro da manifestação de Deus em sua vida, do sustento dele na provação. Agradeçam, meus irmãos. O versículo 15 diz: Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará. É o versículo 15 de Filipenses 3. Vamos lá. Se você, mesmo depois desta revelação tremenda, não conseguir largar as lembranças do passado, é porque ainda não está pronto e terá de amadurecer. Mas não se preocupe, porque Deus estará com você, assim como esteve com os que já amadureceram. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará. Meus irmãos, Deus revelará a você os passos que deve tomar. Ele revelará onde está errando, assim como fez comigo. Ele te ajudará a chegar em Zoar, também no momento certo. Busque ao Senhor com todas as suas forças. Vale não é lugar de buscar cônjuge, não é lugar de se sacrificar por eles, e sim lutar com todas as forças para se voltar ao Senhor de todo o coração. Pois quando isso acontecer, Ele vai mandar te buscarem em Gomorra e mandar seu cônjuge para Zoar te encontrar também. Os versos 16 de Filipenses 3 diz:
Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, não estejamos presos no que achamos necessário, mas estejamos satisfeitos com o que já alcançamos, com o que já temos. Olhar e pensar somente na necessidade nos faz eternos carentes, eternos pedintes. Olhar para o que temos, ou o que temos, fé que teremos, nos torna gratos. E Deus ama a gratidão, pois nada o honra mais do que sermos gratos por todo o favor que Ele nos tem feito. Entendam, irmãos? Ló foi salvo por causa de Abraão, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Agora imagina nós. Deus fez uma promessa através de Jesus Cristo. Então reivindique isso do Senhor. Diga a Ele: Senhor, me salva por amor de Jesus Cristo. Me tira de Gomorra, me tira do vale, me tira do deserto, por amor de Jesus Cristo. Não me deixa morrer. Me livra como o Senhor livrou a Ló. Imagina-se. Se Deus foi fiel a Abraão e livrou Ló, quanto mais Jesus Cristo, meus irmãos. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E que Deus possa ter alcançado vocês com esta palavra. Pois muita coisa mudou e será mudada em mim depois desta revelação. Notem que Deus está nos direcionando ao que Ele precisa que façamos para Ele operar o milagre tão esperado em nossas vidas e família. Então se esforce para não se deixar parar pelas lembranças passadas a partir de agora. Toda vez que essas lembranças virem, lembre que elas querem te prender em Gomorra ainda. Mas Deus quer que você chegue depressa em Zoar, pois ao chegar, Ele vai destruir todo o mal que foi feito em sua família. O vale foi doloroso. Te esperar não foi fácil, nem está sendo. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Não me importo como Deus vai fazer e nem quando vai fazer. Sei que depois desta palavra, que Ele sempre esteve fazendo. Ele sempre lutou por mim. E por isso, desde o início até agora, eu não desisti e nem irei fazê-lo. Por isso, assim como Deus luta por mim, eu também estou lutando por você. Fique os irmãos na graça de Cristo. E eu os amo em Cristo.